Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias capítulo 6, verso 3. Estamos novamente juntos e agradecemos a Deus por Ele permitir termos este encontro com vocês todos os dias. Juntos nós estudamos a Bíblia. Queremos agradecer a vocês que estudam e compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha. E também nós queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde estão acompanhando. Nós queremos aqui mandar um alô especial para Maria Damasceno de Tomé Açu, no Pará, que está parabenizando a filha Ivaneide. Ela completou mais um ano de vida no dia 10 e que ela volte para o Senhor. Marliane Inácio da Silva, ela de Manaus, ela está parabenizando o filho Luiz Felipe Inácio, vai aniversariar domingo, dia 15. Jacira Lage, do Rio de Janeiro, está agradecida porque completou 47 anos de casada. Que tu estejas abençoando a Jacira e o esposo e toda a família. Um alô especial para o Daniel Júnior, lá de Belo Horizonte, em Minas Gerais, também para José Henrique de Serra, no Espírito Santo, também Regina Arpini de Serra, no Espírito Santo, e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus, Pai que estás nos céus, aqui estamos em Tua presença, te agradecemos por este dia, por estes momentos que vamos agora estudar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, na mente, no coração de cada um, onde quer que esteja, que possamos entender, Pai, a Tua palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Estejas com todos aqueles que nos escrevem, pedindo orações, Tu sabes os problemas que cada um tem, dê vitórias, que não esmoreçam, que permaneçam firmes na fé. Abençoe a Ivaneide, que está aniversariando, também o Felipe Inácio. Abençoe Jacira Lage, o esposo, que aniversário de casamento. E também pedimos que estejas com Daniel Júnior e família, José Henrique e os filhos, também Regina Arpini e família, e todos os demais, Pai, que nos pedem orações. Conceda as bênçãos e o perdão dos pecados em nome de Jesus. Amém. Iremos hoje concluir o estudo desta semana. Falamos sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Deus triuno. E estamos já caminhando para o final desta série, temas que nós estamos estudando no Evangelho de João, e esperamos que esses estudos tenham sido úteis para o nosso crescimento espiritual, nosso conhecimento da Bíblia e também, especialmente, do ministério de Jesus aqui na terra, de que Ele é Deus, de que Ele é o Criador de todas as coisas. E se você tiver alguns comentários, pode fazer no nosso canal Hora Tranquila no YouTube. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Entre no YouTube, digite Hora Tranquila, você vai encontrar ali o nosso canal e é só clicar em inscrever-se, já estará inscrito. Nós falamos então aqui esta semana sobre Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E pelo menos em duas passagens no Novo Testamento, nós encontramos esses três membros da Trindade mencionados juntos no mesmo contexto. Por exemplo, em Mateus capítulo 3, nos versos 16 e 17, nós encontramos ali, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, pousou sobre Jesus e no mesmo instante foi ouvida a voz do Pai, que dizia: "Este é o meu Filho amado em quem me comprazo." Vejam, aqui estão os três juntos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E lembrando que Jesus ele é chamado de Filho, por quê? Porque ele precisou vir a este mundo, encarnar, nascer de uma Virgem Maria, e ele foi concebido pelo Espírito Santo, e é por isso que ele é chamado de Filho, porque ele veio para nascer de uma mulher, como todos nós nascemos, e também porque Jesus sempre, quando ia se referir a Deus Pai, se referia ao Pai Celestial, ao Pai que estás nos céus. E Jesus, ele quando esteve aqui na terra, ele não perdeu a sua divindade. Ele continuou sendo Deus, 100% Deus, e também ser humano, 100% ser humano. E Jesus, então, ele precisou nascer como nós nascemos, ter um corpo como nós temos, para que ele pudesse passar por todas as lutas e problemas que nós passamos, provações, tentações, e ele não caiu, ele não pecou.
Jesus, o nascimento dele, foi semelhante quando Adão e Eva foram criados lá no Jardim do Éden. Eles não tinham a tendência para o pecado, mas poderiam pecar, e Adão e Eva pecaram. Mas Jesus não cedeu à tentação. Jesus ele sempre buscava no Pai forças para poder resistir e para tomar decisões. E às vezes, irmãos, nós que somos seres humanos, falíveis, pecadores, quantas vezes nós tomamos decisões erradas porque nós não consultamos a Deus? Ou quando nós consultamos, nós não esperamos uma resposta. Nós oramos, falamos com Deus e vamos fazer aquilo que nós achamos que nós deveremos fazer, decisões que nós deveríamos tomar. Então nós precisamos aprender com Jesus. Orar a Deus, nosso Pai, e que Ele nos oriente, que Ele nos mostre, que nos ajude nas decisões que nós precisamos tomar. É muito melhor, irmãos, nós orarmos por decisões que nós precisamos tomar do que nós depois termos que orar pelas consequências dos erros que nós cometemos. E então, a outra passagem que nós encontramos, que cita os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, é aqui em João, capítulo 1, versos de 1 a 3. E também no verso 32 de 1 João. Aqui nós vemos que Jesus, no princípio, ele estava com Deus. No princípio, diz aqui, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, João, ele escrevendo aqui o seu evangelho, ele diz claramente que Deus, melhor dizendo, Jesus, a palavra, o Verbo, já existia no princípio com Deus. E por meio dele, por meio de Jesus, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Então aqui, João, capítulo 1, versos de 1 a 3, apresenta aqui os três, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, juntos atuando na criação deste universo que nós conhecemos. E no verso 32 de João, capítulo 1, diz: Então João deu o seguinte testemunho: Vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. João era discípulo de Jesus. João, ele foi o último discípulo a morrer. Ele foi exilado na ilha de Patmos e quando ele voltou, ele viveu na cidade de Éfeso e ali ele escreveu este evangelho e escreveu também as três cartas, primeira, segunda e terceira carta de João. O Apocalipse foi escrito por João também, mas lá na ilha de Patmos. Então aqui nós encontramos claramente os três, mas infelizmente há divergências. Muitas pessoas creem que há um só Deus e ele é único e que Jesus não é Deus e que o Espírito Santo também não é Deus. Existem essas divergências. Mas nós precisamos, irmãos, pedir a Deus orientação e que possamos entender e aceitar o que está escrito na Bíblia. Quando Deus criou o mundo, que está lá em Gênesis, no capítulo 1, diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois, Deus, cada dia, criando alguma coisa neste planeta, no sexto dia, ele criou o ser humano, o homem e a mulher. E Deus, então, está escrito aqui na Bíblia, diz: façamos o homem à nossa imagem. Está no plural, não está no singular. Farei o homem segundo a minha semelhança. Não, façamos o homem, façamos o ser humano segundo a nossa semelhança. Vejam, então, a palavra de Deus, ela não deixa dúvidas de que existe o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E todos três têm o mesmo poder, todos três têm uma área distinta de atuação. Deus, o Pai, ele controla todas as coisas, ele ama cada ser humano, a tal ponto que ele enviou Jesus para vir a este mundo e morrer em lugar do ser humano. E o Espírito Santo, então, depois veio, quando Jesus voltou para os céus, para poder estar entre nós, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Essas são as funções que os três têm. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 19, Paulo escreveu: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Vejam,
Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É importante ressaltar aqui que Deus nos chama a participar ativamente no ministério da reconciliação, concedendo-nos o incrível privilégio de atuarmos como embaixadores do seu reino, colaborando na obra de Jesus. E Jesus, ele testificou que ele e seu Pai são um. E, de fato, eles foram um desde a eternidade. Jesus mesmo disse aqui em João capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Jesus disse também em João capítulo 10, verso 38, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então vejam, Jesus estava aqui neste mundo, mas ele estava em íntima ligação com o Pai. As obras que Jesus fazia não eram obras que ele queria fazer, mas eram as obras do Pai que está nos céus. Então, Jesus ele é claro em dizer que ele e o Pai são um, e que o Pai estava nele e ele também estava no Pai. Às vezes nós, cristãos, pedimos a Deus para que esteja conosco, para que não nos abandone, para que não nos deixe sós, mas às vezes nós nos esquecemos de estar também com o Pai. Nós pedimos que Ele esteja conosco, mas nós vamos viver segundo aquilo que nós queremos fazer. Então nós precisamos ser como Jesus. O Pai estava em Jesus e Jesus estava no Pai. E isso também deverá acontecer conosco. O Pai, Ele está conosco. Deus não nos abandona. Agora nós precisamos estar nele. E como é que nós vamos estar nele? Fazendo a vontade dele, ouvindo a sua voz, seguindo as orientações da palavra de Deus. E não achando que nós poderemos fazer o que nós bem entendermos, que não vai ter problema nenhum. Então, Jesus ele disse, olha, quem conhece a mim, conhece o Pai. Porque Filipe pediu, mostra-nos o Pai. Mas ele disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Estou há tanto tempo com vocês, vocês ainda não me conhecem. Então, muitas das vezes, nós pensamos que Deus é um Deus sério, um Deus carrancudo, um Deus que quer nos punir, mas não. O mesmo caráter que Jesus tinha quando esteve aqui na terra, um caráter de amor, um caráter de humildade, de abnegação, um caráter de fazer o bem a todos, é o mesmo caráter de Deus, o Pai. Por isso que Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. E então, o Espírito Santo foi enviado, quando Jesus foi entronizado, no 50º dia, 50 dias depois da Páscoa, Jesus foi entronizado no santuário celestial. E aí o Espírito Santo batizou aqueles discípulos e os 120 que estavam com eles ali no cenáculo. Falaram línguas das nações que existiam ali perto para que eles pudessem evangelizar. E então eles foram capacitados pelo Espírito Santo. E este mesmo Espírito Santo quer nos capacitar hoje para fazermos a obra, mas para isso nós precisamos buscar. Precisamos orar, clamar, pedir o batismo diário do Espírito Santo para que possamos ser cheios e ser usados segundo a vontade do nosso Pai Celestial. Jesus, ele, antes de terminar a sua despedida dos seus discípulos, no capítulo 17, ele fez ali uma oração em favor de todos aqueles que creram nele enquanto ele aqui esteve e daqueles que iriam crer nele até a sua volta. E nós estamos incluídos nesta oração. E que nós possamos buscar estar em união com Jesus, buscar fazer a vontade dele em nossa vida, para que nós possamos também, muito em breve, estar com ele nos céus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia. Retornaremos no domingo para continuarmos esta série, temas do Evangelho de João, e que nós não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que todos tenham um bom dia, um feliz dia da preparação, um feliz sábado que é amanhã, e nos veremos no domingo, Deus assim nos permitindo. Que Deus nos abençoe.